Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor. Pai, eu me lembro o dia que o Senhor me salvou, o dia que o rumo da minha vida começou a mudar, Senhor. E eu me lembro por quantos anos, quantos domingos, quantos dias da minha vida eu não podia estar com o Senhor, porque eu era escravo do pecado, porque eu era escravo da incredulidade, escravo do vício, escravos das minhas paixões e das minhas vontades. Mas um dia, Senhor, o Senhor tocou no meu coração e me livrou e me libertou de todas essas coisas. E a partir daí então, eu passei a ter esse privilégio que vivemos agora aqui, Senhor. Que bom que nós podemos estar aqui, Senhor. Que bom que nós podemos ter acesso à Tua presença e ter a Tua presença em nós através do Teu Espírito Santo. Que bom, Senhor, que podemos Te servir. Que bom que podemos, Senhor, ajoelhar e orar, crendo que o Senhor está nos ouvindo, porque sabemos que o Senhor se importa conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas que o Senhor alcançou, assim como alcançou a minha, e porque hoje eles também podem estar aqui, Senhor. Pai, que a cada dia o Senhor nos alcance mais, que o Senhor nos toque mais, nos liberte mais, e que cada dia, Senhor, nós tenhamos menos restrições para nos render diariamente ao Senhor, para vivermos constantemente rendido ao Senhor, à Tua vontade, ao Teu querer. Oh Senhor, obrigado por este grande privilégio, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Senhor, obrigado porque nós podemos meditar na Tua palavra, Senhor. A humanidade, ela não alimenta o espírito dela, Pai, mas nós temos o privilégio de ter este banquete que o Senhor nos serve diante de nós. Esta é a mesa que o Senhor prepara para nós diante dos nossos inimigos. Isso porque o Senhor já ungiu a nossa cabeça com óleo, tem feito o nosso cálice transbordar, porque o Senhor tem nos guiado às águas tranquilas, nos feito deitar em pastos verdejantes, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso libertador, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos Teus filhos, e queremos viver como filhos, queremos viver na plenitude de tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, nós pedimos, fala conosco mais uma vez nesta noite, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai, e que a Tua palavra venha trazer libertação, cura, discernimento em nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar e fica à vontade. Que bom que você venceu o frio e a chuva, e bem na hora de ir para o culto, parece que caiu uma chuvinha mais forte, né? Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e nós terminamos, né, o tema sobre a parceria com o Espírito Santo. Terminamos a pregação, mas a busca de sermos parceiros com Ele continua, amém? Aleluia. E hoje eu quero falar, não vou pregar sobre um tema específico, assim, de várias semanas, né? Quero trazer uma mensagem, que a gente vai começar e terminar lá hoje. E o Senhor colocou no meu coração para mim falar com vocês sobre os paradoxos da vida abundante. Repita assim comigo: os paradoxos da vida abundante. Amém? Eu quero ler com você Lucas 10, 3
eu vou ler na NTLH, diz assim, ó: vão, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio dos lobos, não é? Irmãos, todos nós sabemos que o Senhor tem uma vida em abundância para a gente. Ele diz em João 10:10 que o inimigo, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que as ovelhas, essas mesmas ovelhas que ele manda para o meio dos lobos, ele diz que ele veio para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, não é? A vida em abundância não são coisas, a vida em abundância é de fato uma vida que está além da nossa capacidade natural de vivê-la, como a questão de sermos vitoriosos, né? Deus, Ele não quer que sejamos somente vitoriosos, Ele quer que sejamos mais do que vencedores, não é? Ele morreu na cruz para nos dar duas vidas, a vida eterna, não é? A vida que é consequência de reconhecermos Ele como o nosso Senhor, e por isso Ele nos salva, pagando o nosso crédito de injustiça gerado por nossos pecados, que nos colocava na condição de condenados. Então Ele paga esse preço por nós e nos dá a vida eterna, mas Ele também quer que vivamos nesta vida uma vida em abundância, amém? E vida em abundância, como falei, não são simplesmente ser coisas em abundâncias. Eu acredito que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que tem coisas em abundâncias, mas não tem alegria em abundância, não tem satisfação em abundância, não tem esperança em abundância, não tem paz em abundância, é ou não é verdade? Não é? Não tem bons relacionamentos em abundância. A principal coisa da vida não são as coisas, são os relacionamentos, é ou não é verdade? Não é? Então, uma pessoa com um bom relacionamento com Deus e uma pessoa com um bom relacionamento com o próximo, não é? Com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, não é? Com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos, essa pessoa é uma pessoa que tem vida em abundância. Mas esse relacionamento não pode ser algo simplesmente pautado por contextos naturais, mas tem que ser pautado por contextos sobrenaturais, porque quem nos dá essa vida é o Senhor, não é? Os relacionamentos são os meios que Ele usa para nos dar essa vida. Senão a gente pode pensar que qualquer pessoa que se esforçar para ter bom relacionamento vai ter uma vida em abundância. Não é. A vida em abundância é Deus que nos dá. Jesus diz que Ele veio para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. E nós sabemos que é por meio dos relacionamentos que Ele nos dá essa vida. Quando buscamos, não é, nos relacionarmos bem com Ele e com as pessoas, segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus, o Senhor, Ele libera sobre nós vida e vida em abundância, é ou não é? A grande questão é que essa vida em abundância, ela nos é transmitida através de verdades poderosas, escondidas atrás de contradições aparentes. Nós podemos, então, classificar um paradoxo bíblico como verdades poderosas, verdades grandiosas, verdades libertadoras, transformadoras, escondidas em uma contradição aparente, não é? E para a gente entender um pouco melhor disso, é importante a gente definir, não é, nas línguas humanas, o que significa paradoxo, né? Essa definição primeira que eu dei é uma definição a partir de um ponto de vista bíblico, amém? Porque o Senhor, Ele revela para nós verdades poderosas através de coisas, de ensinamentos ou de princípios que
aos olhos humanos parecem uma contradição. Mas, na verdade, se nós olharmos humanamente falando, nós vamos classificar isso como uma contradição. Mas quando olhamos isso com os olhos da fé, confiando em Deus, nós conseguimos discernir ali verdades poderosas que nos dão condição para viver essa vida abundante que Ele tem para nós. Por isso que o título é Os Paradoxos da Vida em Abundância. Mas, como falei para vocês, na língua dos seres humanos, a palavra paradoxo, ela representa contradição. Fala assim, contradição, não é? Tudo que é algo contraditório, geralmente a gente pode classificar como um paradoxo. Mas tem duas coisas que são contradições da nossa língua. Um paradoxo é uma contradição, mas uma antítese também é uma contradição. Qual a diferença então de antítese para paradoxo? Antítese são contradições que de fato elas podem existir na nossa vida. Por exemplo, eu estava feliz, mas agora eu estou triste. Isso é uma antítese, não é verdade? Eu estou com fome, mas não quero comer. Alguém já esteve com fome e não quis comer? Sim, você está com jejum, às vezes você está lá, né, se recuperando daquele piriri forte, aí você está com fome, esse rapaz, se eu comer e passar mal, é melhor não comer. Você está com fome, mas você não quer comer, isso é uma antítese. Uma antítese é uma contradição que é possível acontecer. Agora, um paradoxo é uma contradição que é impossível de acontecer. Vamos dar um exemplo. O cego viu. Isso, humanamente falando, é uma contradição? Sim, porque cego não vê. Se é cego não vê, se vê não é cego. Mas, no contexto de Deus, quantos cegos viram? Quantos coxos andaram? Quantos mudos falaram? Não é verdade? E mortos ressuscitaram, mortos viveram. Não é verdade? Então, um paradoxo, ele na verdade é uma contradição que é naturalmente impossível de acontecer, não é? Então nós podemos entender que os paradoxos revelam contradições que, se a gente avaliar pela lógica humana, é impossível de a gente fazer aquilo e dar certo, mas porque decidimos não nos conduzir pelo que vemos, porque o homem, né, o justo, ele vive pela fé e não por vistas, não é verdade? Sim ou não? Nós mesmo olhando aquele entendimento e vendo que aquilo realmente humanamente é impossível de acontecer, nós resolvemos negar a nossa razão, nós resolvemos negar o que percebemos para viver e crer naquilo que Deus está dizendo para nós, não é? Então, para você viver um paradoxo, é preciso você exercitar a sua fé. Para você viver um paradoxo, é preciso que você decida negar a sua razão, que você decida negar a sua vontade, e os princípios que liberam sobre as nossas vidas, essa vida em abundância, o Senhor, Ele estabeleceu em nós através de paradoxos, não é verdade? E esse texto que nós lemos, comparado ao plano e às promessas que Deus tem para nós, se torna um paradoxo, não é? Se torna uma contradição que é impossível de dar certo. Humanamente, isso aqui nunca vai dar certo. Que nem diz o pessoal, uma coisa dessa nunca vai dar boa, sempre vai dar ruim, né? Ao mesmo tempo que Jesus nos promete uma vida vitoriosa,
uma vida em abundância, Ele diz que Ele nos envia como ovelha para o meio de lobos. Humanamente falando, uma ovelha pode prevalecer contra lobos? Nem contra um. Imagina, né, contra vários lobos, não é? Irmãos, a ovelha, ela representa a imagem da mansidão, não é? A imagem de algo assim, tranquilo, de algo bom, de um animal dócil. E o lobo, ele está entre os animais mais ferozes da face da terra, não é verdade? O lobo, ele é um bicho feroz, né? Muito feroz. Eu digo para você que o lobo, ele é até mais feroz do que o leão. Você está entendendo? O leão, ele é mais forte, ele é maior, né, mas, meu irmão, o lobo é complicado. Dificilmente você vai passar por um lobo e ele não vai, se você está no território dele, ele não vai te atacar, não é? Os cachorros são assim, não é verdade? Né? Tem cachorro aí, meu, que misericórdia. O lobo, ele é muito feroz. Então nós vemos aqui que a forma que o Senhor nos envia para que tenhamos a vida e a abundância, para que tenhamos a vida vitoriosa que Ele tem para nós, representa um paradoxo. É uma contradição que humanamente é impossível de dar certo. Você está entendendo? Agora, o que nós temos que entender com relação ao paradoxo? O paradoxo não o paradoxo, ele é um convite a nós vencermos a nós mesmos. Repita comigo, o paradoxo é um convite para que eu vença a mim mesmo. Porque quando a gente pensa em vida e abundância, quando a gente pensa em vitória, quando a gente pensa em grandes conquistas, nós automaticamente pensamos em vencer grandes inimigos. É ou não é verdade? Sim ou não? E a gente quer estar preparado para vencer grandes inimigos. Mas a verdade é que o paradoxo não é um convite a vencer os inimigos. O paradoxo é um convite a nós vencermos nós mesmos. Você está me entendendo? Porque no contexto aqui, de você ser enviado como ovelha para o meio dos lobos, qual vai ser a maior luta? Você aceitar ir como ovelha para o meio de lobos, ou você está lá já como ovelha no meio dos lobos e tentar reagir? Qual vai ser a maior luta? A maior luta é aceitar ir como ovelha para o meio dos lobos, não é? Na verdade, irmãos, olha aqui para mim, a nossa grande luta para que possamos viver a vida em abundância não são contra os inimigos, é contra nós mesmos. Pense comigo aqui, Satanás, ele está derrotado, sim ou não? Ele está vencido. A Bíblia só nos dá um alerta. Olha, ele está derrotado, ele está vencido, mas ele é um cara oportunista. Ele tem um ardil para tentar prejudicar quem está passeando na floresta enquanto o seu lobo não vem. Tem pessoas que andam, desarmadas espiritualmente, desprotegidas espiritualmente, desatentas espiritualmente, e elas acabam caindo no laço do passarinheiro. Quem já caçou passarinho com arapuca? Nunca ninguém. Rapaz, vocês pedem coisa boa da vida. Aí, ó, quem mais? Só meia dúzia. Vocês estão vendo muita televisão. Vocês estão mexendo muito no celular, não é verdade? Quando a gente era guria, a gente ficava caçando, não é?
passarinho com arapuca e fazia aquelas armadilhas com caixa, com laço, com visgo. E você sabe que a gente tem que colocar algo que o passarinho gosta, entendeu? Para atrair ele, e quando ele vai comer, você prende ele com laço, puxa o pauzinho para, né, o negócio cair. É ou não é verdade? Né? Você quer atrair um passarinho, você coloca uma passarinha bonita numa gaiola. É verdade. E arma uma armadilha, o passarinho ali todo, né? Tem muito crente que é assim, que parece um passarinho, quando vê uma passarinha bonita, vai lá e cai no laço do passarinheiro. Por que nós fazemos armadilhas? Porque naturalmente, com a capacidade física que nós temos, nós jamais pegaremos um passarinho com a mão. Então nós temos que iludi-lo, nós temos que ludibriá-lo, nós temos que enganá-lo, para que ele vá até a nossa armadilha e assim se torne uma presa fácil. O diabo, ele só é problema para pessoas que tornam-se uma presa fácil. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você tem tido problema com demônios, se os demônios têm achado brecha na sua vida e têm agido na sua vida, não é porque ele é muito esperto, muito ardiloso. Não, a verdade é que ele pode ser tudo isso, mas ele ainda é muito mais derrotado do que todas essas coisas. Satanás é astuto, Satanás é ardiloso, diz que Satanás é bonito, porque quando Deus fez ele, né, Lúcifer era bonito. Por isso que eu já falei para vocês, não pensem que eu sou Satanás, tá bom? Não é? Satanás é bonitão, meu irmão. Você está me entendendo? Teve um dia que eu comecei a escrever o diabo aqui, e eu pensei, rapaz, depois esse povo vai pensar que eu sou o diabo. Comecei a falar da beleza dele, né, de Lúcifer. Mas isso é verdade, mas é uma verdade que ele é muito mais derrotado ainda. Porque, meu irmão, Jesus, quando derrotou Satanás, não brincou de derrotar. Tudo que Jesus fez, ele não fez para fazer uma segunda vez. A Bíblia diz que ele fez, e ele fez uma vez por todas. Acabou. Então, se você, tem arrumado problema na sua vida, é porque você tem sido uma presa fácil. Então, nossa luta não é contra demônios, embora, né, no contexto de vida e abundância, não. Agora, quando Paulo fala assim que a nossa guerra são contra os principados e potestades, aquela coisa assim, é quando nós estamos ganhando almas para Jesus, quando nós estamos invadindo, por exemplo, uma casa que é consagrada por demônios, para demônios. Você sabe, tem gente que faz feitiçaria dentro de casa, faz macumbaria dentro de casa, aí você vai lá fazer uma visita para aquela pessoa, os demônios estão lá, estão ou não estão? Eles vão tentar te impedir. Nesse caso, sim, mas não é uma luta para a sua vida, para você viver uma vida em abundância, não é? Então a Bíblia diz que, nesse aspecto, a nossa luta não é contra os demônios, porque eles já estão derrotados. Ele só vai poder te ferir se você realmente se tornar uma presa fácil, se você não vigiar, se você não se cuidar. Ele está ao derredor, bramindo como um leão. Ele não é um leão, ele é no máximo um gatinho, fala assim, gatinho, mas ele está com um megafone. Então, você pensa que ele é um leão, não é? E ele está buscando, procurando a quem ele possa, porque a verdade é que ele não pode muito. E quem é que ele pode? Porque, meu irmão, um leão de verdade, ele pode tentar caçar que tipo de presa? Meu irmão, qualquer.
não tem um ser vivo, a não ser a baleia, né, que está no mar. Mas dos terrestres, não é? Qual ser vivo lá no habitat do leão que ele não pode caçar? Hã? Até bicho maior do que ele. A gente vê vídeo aí de leão, né, caçando girafa. Como é que é o nome? Hipopótamo. Não é verdade? Né? Se eu estava vendo um vídeo, e volta e bem a Lara gosta de ver vídeo de bicho, às vezes eu peço, quero ver vídeo de leão, papai. Não é? A gente viu um vídeo de um leão assim, o leão passando lá na África, lá perto dos carros, assim, mas imponente. Então, eu pensei, rapaz, esse bicho não tem medo de nada. Vai ter medo do quê? Não é verdade? Ele é o topo da cadeia alimentar. Satanás não. Por isso que ele procura só aqueles que ele pode, porque ele sabe que, na verdade, ele pode pouco. Não é? Então, se você aí tem tido problema com ele, é porque você tem se tornado uma presa fácil. Porque, na verdade, a nossa grande luta não é contra demônios para ter a vida em abundância. A nossa grande luta não são contra as pessoas, a nossa luta não é contra as pessoas, é uma verdade. A nossa grande luta é contra nós mesmos. E nós precisamos lutar para negar as nossas razões, para negar as nossas percepções, para negar a nós mesmos, a fim de podermos viver esses paradoxos da vida em abundância. São verdades poderosas, escondidas atrás de contradições aparentes. Vamos ver um paradoxo bíblico que eu gosto muito, que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 2, Deus fala o seguinte para Josué: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. No versículo 5 ele fala assim, você nunca será derrotado. Eu estarei com vocês, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Então, quando o Senhor dá essa ordem a Josué, eu imagino que algo muito parecido com o que se passa na nossa mente, só que na mente dele, numa proporção muito mais ampliada, porque ele estava lá. Ele estava vendo o que estava acontecendo, não é? Ele teria que entrar em uma terra onde haviam habitantes que eram em número maior do que o deles. Haviam habitantes que eram em estatura maior do que eles. E a grande maioria das cidades que eles tinham que conquistar, aquelas pessoas estavam em uma condição estratégica melhor do que a deles. Em número maior, estatura maior e numa condição estratégica melhor, não é? Se você já estudou estratégia de defesa, você sabe que, primeiro, a pessoa que ataca, ela está numa condição estratégica inferior à pessoa que se defende. Sabia disso? A pessoa para atacar, ela tem que se expor. E na hora que ela se expõe, ela fica vulnerável. Não é? Eles estavam lá no val do Rio Jordão, e eles tinham que subir para conquistar a terra. Então os inimigos estavam em cima
e eles estavam embaixo. E naquele tempo, você sabe que as armas eram armas que dependiam da ação da gravidade. O que é mais fácil? Você bater com uma espada de cima para baixo ou de baixo para cima? Qual que é a lei da gravidade favorece mais? O que favorece mais? Você tirar uma flecha de cima para baixo ou de baixo para cima? Afunda de cima para baixo ou de baixo para cima. Se vocês dão um pouco de física, né? Quer dizer, não precisa nem estudar física. Se você conhece aquele ditado, para subir, para descer, todo santo ajuda. Não é verdade? Então, estava numa condição estratégica, muitas cidades fortificadas, quer dizer, dava uma condição estratégica ainda melhor para os inimigos e pior para eles. Aí Deus dá uma ordem a Josué. Ele fala assim no versículo 6, assim, ó: seja forte e corajoso. Quando Deus dá essa ordem para Josué, Josué avalia, porque Josué era um guerreiro, Josué conhecia de estratégia, Josué reconhecia que humanamente e estrategicamente eles estavam em uma condição de desvantagem. A única razão pela qual Josué decidiu avançar é porque ele cria em Deus. Imagina, Josué era um soldado, Josué era um general, e a estratégia que ele estabeleceu nada tinha a ver com os conhecimentos de guerra que ele tinha. Todos tinham a ver somente com a fé que ele tinha, porque estrategicamente não estava no tempo, não era o melhor dia, não era a melhor hora. Esses caras iam ter que fazer mais filho, esses caras iam ter que fazer mais armas, tinham que fazer musculação para ficar mais forte. Você está me entendendo? Não estava na hora. Aí Deus fala assim para ele assim, ó: seja forte e corajoso. O que você imagina? Ele tem que ser forte e corajoso aqui para quê? Para quê? Rapaz, você tem que ser forte e corajoso porque você está em desvantagem, não é? Aí a pergunta que eu tenho para você aqui: Josué, ele teve a vitória dada a ele pela força e pela coragem, ou Josué teve a vitória dada a ele pela fé? Pela fé. Então ele tinha que ser forte e corajoso para enfrentar o inimigo? Não. Olha para que ele tinha que ser forte e corajoso. No versículo 7 ele fala assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Rapaz, isso aqui é um paradoxo. Moisés, Josué, você vai enfrentar a pior batalha da sua vida. Você nunca enfrentou uma pior e nunca vai enfrentar outra pior do que essa. Essa é a pior batalha. Humanamente você tem todas as desvantagens que qualquer general não gostaria de ter. Mas não se preocupa com isso. Se preocupe em meditar no livro da minha lei de dia e de noite. Se preocupe em não desviar no que está escrito nele, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembre, não se preocupe, somente seja forte e corajoso.
Irmãos, sinceramente, tem gente que não consegue ler Bíblia e orar nem quando as coisas estão a favor dele. Imagina você conseguir ter um domínio próprio para conseguir despreocupadamente. Olha o que ele fala: não fique desanimado, não tenha medo. Quer dizer, meu irmão, as condições são as piores possíveis. E você não desanimar de orar, você não desanimar de ler Bíblia, você não desanimar em meditar no livro da lei, e você não ceder à tentação em meio ao risco, em meio ao perigo iminente, a você não fazer o que está escrito. Cara, qual era o inimigo que ele tinha que vencer aqui? Os habitantes da terra ou ele mesmo? Ele mesmo. Não é verdade? Você nunca vai ver Deus dizendo para o seu povo se preocupar com os inimigos. Mas você sempre vai ver Deus falando para o seu povo se preocupar com a vontade dEle e com a lei dEle. Irmãos, quando as coisas estão bem, você sabe disso. Quando está tudo dando certo, ou quando está tudo normal, já é difícil você conseguir estabelecer uma rotina diária de meditação na palavra, de devoção ao Senhor. Não é verdade? Por quê? Porque para você fazer isso, você precisa vencer você mesmo. Quando você decide vencer você mesmo, e um paradoxo é um convite a você vencer a você mesmo. Quando então você decide vencer a você mesmo, e você investe com força e com coragem, sem desanimar e sem ter medo, para meditar no livro da lei, para orar ao Senhor diariamente, constantemente, meu irmão, Ele vai te dar a vitória. Não é verdade? Ele começa a fazer coisas milagrosas na sua vida. Ele coloca o inimigo nas palmas das suas mãos, debaixo dos seus pés. Agora, por que muitos não têm vivido a vida então em abundância? Exatamente porque têm buscado força em Deus para vencer outras coisas. Senhor, me dá força para vencer o pecado. Não, filho. O homem não tem força para vencer o pecado. Senhor, me dá força para meditar no livro da tua lei, para orar ao Senhor, me dá força para não desviar dele. E se o seu inimigo é o pecado, Deus vai vencer. A Bíblia diz que Jesus, foi Ele e não nós, Ele condenou o pecado na nossa natureza humana, é Ele que condena. Se você for forte e corajoso, assim como Deus desbaratou os inimigos de diante daquele povo, em desvantagem, Ele vai desbaratar os inimigos também da sua frente. Não é verdade? Não é? Então, os paradoxos são isso. Aqui é uma verdade paradoxal. Mas, José, eu te coloquei como líder desse povo. Você tem que conduzir eles a uma vitória, mas não se preocupa com estratégia. Não se preocupa muito com arma, com espada, com nada. Vai orar. Vai meditar o livro da minha lei. Vence a ti mesmo. Vence a preocupação, não é? Vence essa coisa humana que vai tentar fazer você focar na luta que você vai ter a cada dia.
eu vou te dar a estratégia, eu vou te dar a vitória. Jesus, Ele veio para te fazer mais do que vencedor. Mas você tem uma luta, e essa luta é contra você mesmo. E vamos então ver alguns dos paradoxos que o Senhor, que se tornam, na verdade, um convite que Ele faz para que a gente possa negar a gente mesmo. Um paradoxo é um convite à dependência de Deus. Fala assim, um convite à dependência de Deus. E a Bíblia é um livro de paradoxos, amém? Existem vários, né? Eu vou pegar só talvez 3 hoje aqui. Um deles é dando que se recebe. É um paradoxo. Não, não é verdade? Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que você mais se preocupa em receber? É quanto menos você tem. Não é verdade? Sim ou não? Aí o Senhor, Ele nos ensina um caminho. O caminho para receber. Existe um caminho para que você receba de Deus aquilo que Deus sabe que você precisa. Porque entenda uma coisa, olha aqui para mim, presta atenção. Nem tudo que você acha que você precisa é o que de fato você precisa. É Deus que sabe o que você precisa. Então, esse paradoxo aqui é um convite para você poder receber de Deus o que Ele sabe que você precisa. Mas é um convite meio estranho. Porque lá em Atos 20, 35, bem no final do versículo 35, Paulo, ele dá uma instrução, aí depois ele usa como base para essa instrução algo que Jesus ensinou, e ele fala assim, ó: lembrem das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Ou mais bem-aventurado, ou melhor é dar do que receber. Alguém pode me ajudar aí com um exemplo bíblico da prática dessa lei aqui, desse princípio, desse paradoxo? Alguém pode me dar um exemplo aí? Me ajuda? Vocês não estão lendo Bíblia, não? Olha, a viúva de Sarepta. Sim ou não? Qual outro? Qual outro? É uma viúva também. Davi também é um paradoxo, mas não desse aqui, não nesse contexto aqui. Também é um paradoxo. É outra viúva também, a viúva pobre. Alguém falou aí? É que vocês resmungam, tem que falar, meu irmão. É isso mesmo. Por que ele usa a viúva? Irmãos, olha só, olha aqui para mim, presta atenção. Porque no contexto de Israel, a pessoa mais desprovida eram as viúvas e os órfãos. Porque naquele tempo não tinha os instrumentos sociais que tem hoje, né? Não tinha pensão, não tinha aposentadoria, não tinha nada dessas coisas. Então uma viúva ia morrer de fome, um órfão também, não é? Meu irmão, Deus fala assim para Elias: olha, sai daqui do ribeiro de Querite, que eu não vou mandar mais corvo nenhum trazer comida para ti. Mas lá em Sarepta, lá eu mandei uma viúva, eu mandei ela te dar comida. Meu irmão, a gente só vê Deus falando isso para Elias. Ele não fala mais nada. Vai lá em Sarepta, tu vai encontrar uma viúva. E eu dei ordem a ela
para que ela te dê alimento. Ele ia chegar lá, dar de cara com um paradoxo. Dar de cara com o quê? Uma contradição humanamente impossível de acontecer. Cara, era o profeta que tinha que dar dinheiro para a viúva. Era o profeta que tinha que dar comida para a viúva. E a viúva ainda tinha um filho ainda, porque não basta ser viúva, tinha um filho órfão de pai, porque se a mulher é viúva, o filho era órfão de pai. Não é verdade? É lógica, né? Não precisa nem de revelação. Rapaz, se não trouxe uma revelação, o filho da viúva era órfão. Isso não é revelação, não. Meu irmão, mas olha que interessante. Aquele homem, diante daquele paradoxo, ele entendeu que era um convite de Deus para ele negar a ele mesmo. Um convite de Deus para ele depender de Deus, e um convite de Deus para ele exercitar a fé dele, porque ele não pode andar por vistas. E ele deu uma ordem para a mulher: ó, traz um pão para mim. Ah, eu não tenho, só tenho um pouco de farinha, vai comer, meu filho vai morrer. Não, então vai lá, faz e traz o primeiro pedaço, isso é primeiro para mim, né? E ele profetizou na vida dela, porque ele era um profeta. Pô, se Deus mandou eu aqui e disse que essa mulher me dá comida, então ele vai fazer um milagre na vida dela, é hoje. Deus não precisou falar com ele de novo, ele simplesmente criou um paradoxo. Não é verdade? Quantas vezes na sua vida você se encontra em situações paradoxais semelhantes? Você tem que fazer algo, você tem que resolver uma situação. Você chega diante da situação, é um paradoxo. Você foi lá para um objetivo, mas você encontra uma situação contraditória. Você chega lá com o objetivo, encontra naquele lugar uma ocasião, e esse quadro, quando se olha de fora, se nós olhássemos de fora, como estamos olhando, Elias chegou lá para ser alimentado por uma viúva que não tinha o que comer. Ele quer ser alimentado, a viúva não tem o que dar. Você chega lá para fazer algo, mas encontra uma situação que humanamente não te permite. Ou você desiste, espera uma circunstância melhor, ou você crê e profetiza. Por que muitos não têm vivido a vida da abundância? Porque não crê e não profetiza. Você está me entendendo? Quantas coisas que você precisa receber, mas para receber Ele quer que você dê. Olha aqui para mim, quantas vezes você já se frustrou? Ai, tudo que eu precisava de hoje é uma oração. Não é? Mas aí ninguém ora por você. Filho, vai orar para alguém. É melhor dar do que receber. Outro paradoxo é perdendo que se acha. Olha só. Você está me entendendo? Meu irmão, olha aquela mulher que perdeu a dracma. Ela perdeu a dracma. Mas ela achou só a dracma depois? Não. Ela achou a vassoura que ela tinha esquecido onde estava. Ela achou a disposição para organizar uma casa que ela não tinha mais. E além da dracma,
ela achou um motivo para restaurar a comunhão com as amigas que ela também não tinha mais. Ela tinha perdido a gratidão, a vida dela estava uma mesmice, ela não tinha mais o que comemorar e vivia uma vida solitária. Deus fez ela perder a dracma, só para ela achar coisas que, sem perder a dracma, aquela mulher jamais acharia. Você está me entendendo? E quando você, às vezes você está naquela condição, Senhor, você me mostra um jeito, me mostra um caminho, me dá algo, você quer achar algo, você quer receber algo para mudar a sua história. Filho, talvez o que você precise é perder. Aí você se encontra em uma condição paradoxal que nessa aqui. Você está pedindo algo para Deus, você está pedindo algo para Deus, você está pedindo algo para Deus, você quer, sabe, achar, né, algo que você. Aí Deus manda o seu filho ligar para você e fala uma coisa para você, te dá uma direção que para você representa uma perda. Representa o quê? Uma perda. Mas eu vou perder, ou eu vou deixar de ganhar. É uma perda, não é verdade? Quantas vezes nós nos encontramos em situações paradoxais semelhantes a essa e não entendemos que isso é um convite à renúncia, negar nós mesmos. Não entendemos que isso é um convite a depender de Deus. Não entendemos que isso é um convite a exercitarmos a nossa fé. Terceiro tipo de paradoxo que encontramos na Bíblia. Vou ler o texto, do 2º Mateus 10:39, diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E nós não estamos falando de coisa aqui, a gente está falando de vida e abundância, amém? Às vezes tem coisas que você crê de todo o coração, que você precisa daquilo para ter uma vida feliz. Mas às vezes o Senhor quer que você perca. Não é verdade? Meu irmão, olha que interessante, né? Onde é que nós vemos algo esse princípio sendo aplicado na Bíblia? Qual a promessa que Deus fez a Abraão? Pai de multidões. Um homem estéril, sem virilidade no corpo, recebe a promessa de ser pai de multidões. Você sabe que Sara deu uma zoada de Abraão, não é verdade? Sara riu por trás da tenda, entendeu? Sara pensou em Abraão, pensou, ixi, rapaz, você sabe qual hino que ela cantou naquele dia, né? Mas eu não vou cantar o hino hoje aqui não. Tem muita gente nova na igreja que pode escandalizar. Então, cantou aquele hino. Se não cantou, pelo menos pensou. Ele disse que ela riu. Não é? Eu não disse que ela riu de Deus nem do anjo. Eu acho que ela riu de Abraão. Quem aqui é casado aqui? Quem aqui já passou por uma situação aqui, marido, não é? De alguém estar falando de coisa assim, que vai acontecer, uma coisa boa, e você sabe que a mulher está dando uma risada de você. Ixi, isso aí. Você já passou por essa experiência? Sim ou não? Claro. Geralmente, quando eu digo todo domingo que eu vou voltar a pedalar a segunda, o missionário dá uma risada dessa. Eu entendo como é que Abraão se sentiu naquele dia. Não é? Aí o anjo foi defender Abraão. Aí acontece o milagre, o filho nasce. Você está me entendendo? O filho nasce. Tem gente que acha que o maior milagre de concepção na Bíblia foi Espírito Santo e Maria. Eu acho que foi Abraão e Sara. O cara estava caquético já, meu irmão. Isso é milagre. Entendeu?
Aí depois de tudo isso, quando o Senhor dá a esperança para ele, que ele seria pai de multidões, o Senhor pede para ele renunciar à paternidade dele. E não só uma vez, 2 vezes. Primeiro ele manda Abraão mandar Ismael embora de casa. E depois ele pede Isaque como sacrifício, o seu filho, o seu único filho. Meu irmão, essa é a contradição. É perdendo que quantas vezes você se encontra na sua vida em situações paradoxais como essa, que parece que para você obedecer, às vezes você fica até em conflito, você fica brava com o líder. Será que ele não entende? Eu entendo. Tem que você não está conseguindo ter a posição, você não está entendendo essa condição paradoxal que o Senhor está te colocando, e por isso não vive a vida em abundância, porque esses paradoxos são os paradoxos da vida em abundância, não é verdade? Outro paradoxo é não nos poupando que somos renovados. O que é uma renovação, irmãos? Renovação é recuperar as forças, não é verdade? Recuperar o ânimo. Quando a gente quer recuperar as forças, o que a gente quer fazer? Vou descansar, hoje eu estou muito ruim, hoje eu estou muito não sei o quê, hoje eu não quero fazer nada nessa vida, não é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Irmãos, olha só, o descanso do corpo é algo simples e fácil. O descanso da alma e do espírito, não. A maioria das pessoas hoje que estão desanimadas, se sentem cansadas, pesadas. Pastor, eu estou com um peso no corpo, um peso. Meu irmão, eu te asseguro que isso não é um problema físico. Isso é um problema espiritual. Isso é um problema emocional, que somente Jesus pode resolver. Tem muito psicólogo que usa isso até como terapia, não é? Você está muito estressado, muito angustiado, vai fazer trabalho voluntário. Mas já trabalha a semana inteira, então vai trabalhar sem pensar em dinheiro, vai se gastar um pouco mais, e a pessoa começa por dentro ser renovada. Quantas pessoas, quantas vezes talvez você tenha se encontrado em situações como essa, e você não tem atendido o convite que o Senhor está te fazendo de negar você mesmo. Você que é líder, você passa isso com certeza. É aquele dia que você planejou, rapaz, hoje eu vou chegar em casa, e eu vou tirar o dia que eu vou ver a trilogia do Senhor dos Anéis inteira. Você sabe que desde a primeira vez que saiu o Senhor dos Anéis, o terceiro, isso já faz um bocado de tempo, eu planejo ver os 3 inteiros, até hoje eu não consegui ver. Meu irmão, aí liga o seu discípulo, o mais legal, aquele que menos te ajuda, aquele que menos te atende, aquele que nunca vem no dia da faxina da igreja, aquele que te promete que vai vir a te ajudar a limpar o banheiro, e você está aqui, ele te liga, tive um imprevisto, não deu para ir. Dá vontade de dizer assim, filho de diabo, eu percebi que você não está aqui. Né? Dá vontade de dizer, você não disse. Aí ele te liga, líder, aconteceu um problema. Você é tentado a dizer assim, vai para o inferno, você não fala, porque você é de Deus.
e você estraga o seu programa. E você vai lá e se gasta. E quando você vai lá, Deus te renova. Não é verdade? Às vezes você nem ajudou aquela pessoa, porque ela não abriu o coração para Deus, mas Deus fez algo na sua vida. Você está me entendendo? Não é? Se gastou, e Deus te renova. Por que muito irmão não vem em vigília? Porque só de pensar na canseira, não é verdade? Irmãos, eu passei uma luta nessa igreja esse ano, meu irmão. No jejum de 21 dias, a gente fez 3 vigílias de 24 horas. Quem lembra aí? Meu irmão, tem uma galera nessa igreja que volta e meia fala assim: missionário, quando é que a gente vai fazer uma vigília, missionário? Meu irmão, desculpa aqui, mas às vezes é uma encheção de saco para fazer vigília. Eu falei: rapaz, eu vou fazer vigília, vai encher, eu pensei, né? A primeira vigília eu passei a madrugada inteirinha aqui sozinho. Não me mandaram nem zap para dizer: vai na tua força, varão valoroso. Não, mas da igreja não. Da igreja não. Não é? Da igreja não. Né? Ficou um cara que a gente estava cuidando dele, a mão do Gorete. Eu pensei que ele ficou porque ele gostava de mim. Descobri que depois que ele ficou porque ele não conseguia dormir mesmo. Você está entendendo? Meu irmão, eu confesso para os irmãos que eu fiquei, meu irmão, eu fui tentado a amaldiçoar umas 12 pessoas nessa igreja aquele dia. Eu falei: não, da boca sai bênção, não pode sair maldição. Eu falei: rapaz, olha que sacanagem. Meu irmão, e parece que o diabo, foi o diabo, não foi o Espírito Santo, ele me lembrou de cada um dos irmãos. E aí, missionário, quando é que a gente vai fazer vigília? Eu me lembrei até de uma reunião de líder, eu sentado aqui, e um falou assim: ó, a gente tem que fazer a vigília. Aí o outro concordou, deu uma volta de concordância. E eu perguntei: cadê aquele que deu a sugestão? E cadê os que concordaram? Hã? Rapaz, meu irmão, eu me vi diante de um paradoxo. Eu podia ter me aborrecido, fui tentado. Eu podia ter brigado briguei com alguém? Cobrei de alguém? Não, podia. Mas eu entendi que aquilo era uma oportunidade que Deus me deu para me negar a mim mesmo, depender dEle e ter uma atitude de fé, e aquilo me renovou. Fez o que comigo? Me renovou. Amém? Outro paradoxo é fazendo para os outros o que precisamos, que encontramos o que é preciso. Olha só, Mateus 7:12. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, esse aqui na minha opinião, é um dos maiores paradoxos bíblicos. Por quê? Porque ele está dizendo que esse paradoxo aqui, ele é um resumo de tudo o que Deus quis nos ensinar na lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, faltou um, e Números, que é o Pentateuco, e em todos os livros dos profetas. Rapaz, é praticamente todo o Antigo Testamento. E ele diz que nós vamos nos encontrar em momentos aonde vão pedir para a gente. E quando digo vão pedir para a gente, não é que alguém vai pedir. As situações, as circunstâncias, ou até mesmo as pessoas,
ou nem vão pedir, você vai ver algo que você precisa, e que você está até insatisfeito, porque não tem, você quer que alguém faça alguma coisa para você, você quer que alguém te dê uma palavra, não é? Sabe aquele dia que você está assim, rapaz, bem que Deus podia mandar alguém me dar uma palavra hoje, você está angustiado, que você precisa de uma testificação, não é verdade? Você pode estar diante de um paradoxo. Você sabia que muitas vezes o Senhor deixa a gente passar por necessidades para que a gente entenda o outro? Você sabia que muitas vezes Deus deixa a gente passar por situação difícil para que a gente possa entender o coração de Deus? Quem que jurou, Senhor, dá-me um coração igual ao teu? Quem? Me dá um exemplo bíblico, que um cara comeu o pão, não foi bem um pão, mas um negócio lá que o diabo amassou, e Deus deixou acontecer isso com ele, para que ele entendesse o coração de Deus. Quem foi esse cara? Não foi Davi. É o profeta que ninguém queria ser. Tem muita gente querendo ser Isaías e Jeremias, mas tem um cara aí que tem um profeta que ninguém quer ser. Oséias. Quem falou Oséias? Rapaz, para Deus mostrar para Oséias como que ele se sentia em relação a Israel, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. E ele casou com ela, deu casa, comida, roupa lavada. Meu irmão, deu amor. Vá e ele não mandou só casar, ele falou assim: vá e ame uma prostituta. Não foi o pão que o diabo amassou que ele comeu, foi outra coisa. Mas o diabo amassou. Você está me entendendo? Meu irmão, olha aqui para mim. Aí a mulher abandona ele. O que a mulher faz? Aí ele vai orar a Deus. Deus aparece para ele. Oséias vai lá e busca lá de volta. Eu imagino Oséias não falou isso, mas eu imagino ele, no mínimo ele pensou: seria lei do divórcio. Vai lá e pega ela de volta. Meu irmão, rapaz, olha o paradoxo no qual Deus colocou Oséias. Oséias saiu vencedor ou derrotado desse paradoxo? O que ele saiu? Ele pensava assim: Deus, tudo que eu precisava era uma boa esposa. Então seja um bom. Deus quer que muitas vezes Ele deixe você passar situações para você entender, para você sentir uma necessidade, para que essa necessidade, não é uma necessidade que Deus vai usar para te suprir, é uma necessidade que Deus vai usar para gerar em você um coração intercessor. Agora você sabe como eu me sinto com relação a Israel. Você sabe a vontade que eu tenho de destruí-los, de acabar com essa nação. Então você sabe que tipo de oração você tem que fazer para que eu não faça isso. E Oséias foi um dos grandes intercessores da nação de Israel. Comeu o que o diabo amassou. Sofreu que nem um profeta sem Deus, que nem um cachorro sem dono. Um paradoxo. Quantas necessidades você passa, e tudo que você precisava era que alguém orasse por você. Deus quer que você entenda que tem gente que também precisa de uma oração, Ele quer que você ore para essa pessoa. E quando você discerne isso, e você esquece de você mesmo, nega a você mesmo, coloca toda a sua dependência e necessidade na confiança de Deus, e resolve agir pela fé, meu irmão, você vai encontrar o que você precisa, Deus vai te dar. Você terá a vida
em abundância. Tem vários outros paradoxos. É sendo menos importante que nós passamos a ser os mais importantes. É nos humilhando, não é sendo humilhado, é nos humilhando que somos exaltados. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Sabe por que muitas pessoas não são exaltadas? Porque não confessam pecado. Eu fico feliz quando alguém confessa pecado oculto para mim. Não porque eu gosto de saber do pecado dos outros, não. Até hoje, sinceramente, quase ninguém me confessou um pecado que eu me impressionei. Porque a maioria que quis confessar eu também já cometi. Então, é verdade. Mas quando a pessoa decide se humilhar, Deus começa um caminho de exaltação na vida dessa pessoa. Só que as pessoas não se humilham. Elas têm medo de passar vergonha. Elas têm medo do que vão pensar dela. Elas têm medo, tem umas até que têm medo de perder o que tem. Não tem nada, mas tem medo de perder o que tem. Não é? É aquele paradoxo do pobre. O pobre não tem nada, mas numa enchente, perde tudo. Como que alguém que não tem nada consegue perder tudo? Não tem gente que espiritualmente é assim. Ela é pobre, ela não tem nada, mas acha que esse nada que tenha tudo e tem medo de perder e não confessa pecado. Tem pessoas que elas não querem servir os outros, elas não querem tomar uma posição de servo, elas sempre querem os melhores lugares, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser parabenizadas, elas não fazem para servir, elas fazem para ter o reconhecimento. É ou não é verdade? Mas, meu filho, quem se humilha será exaltado. Quem se coloca por último, Deus vai colocar ele por primeiro. Quantas situações paradoxais você não tem encontrado na sua vida, só que você não tem correspondido adequadamente. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus, Ele quer que você encontre o que você precisa. Ele quer dar o que você precisa. Ele quer fazer de você quem Ele quer que você seja. Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer te proporcionar lugares de honra, mas para isso, você precisa vencer essas provas dos paradoxos que acontecem na nossa vida diariamente. Diariamente. Eu, no seu lugar, a partir de hoje de noite já vai para os evangelhos e já começa a ler os paradoxos. Comece a buscar na sua mente exemplos bíblicos, como eu estou fazendo aqui com você, e encaixe essa realidade, encaixe isso na sua realidade, do seu dia a dia. Quantos momentos paradoxais que Deus tem estabelecido na sua vida, e Ele faz isso porque Ele quer te dar vida em abundância, mas você não tem correspondido. E se você decidir começar a corresponder de forma adequada, meu irmão, você vai ter a vida depois da vírgula, porque Ele veio para que as ovelhas tenham vida, vírgula, vida em abundância. Oséias,
e enfrentou o maior paradoxo da vida dele. Eliseu enfrentou um dos grandes paradoxos da vida dele, Josué. Um homem levantado para liderar um exército para vencer a maior batalha da vida deles. Teve que ter coragem para ler, orar e meditar de dia e de noite e confiar que a vitória Deus daria. Você já pensou numa coisa dessa? Só nesse paradoxo de Josué aqui, quantos de nós não temos rodado? Fique de pé no seu lugar. Só você, eu quero fazer um convite só para você, que a partir de hoje, quer receber de Deus um discernimento para começar a vencer esses paradoxos. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Você quer receber de Deus o discernimento para começar a reconhecer esses paradoxos na sua vida. Sai do seu lugar, vem até aqui. Eu entendo que todos vocês precisam. Eu quero orar por você nesta noite. O Senhor, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele quer te fazer mais do que vencedor. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Mas os seus olhos têm te enganado. A sua experiência tem te enganado. A sua história, ela tem te enganado. O seu conhecimento, você pensa, você avalia, você analisa, você calcula e mensura as possibilidades, você planeja, mas tudo isso tem sido um engano na sua vida, porque você não tem olhado com os olhos da fé, você não tem percebido as condições contraditórias, você não tem reconhecido as contradições aparentes, que você olha e não tem nada a ver com o que você pediu, não tem nada a ver com a promessa que Deus fez para você. O que tem a ver um profeta casar com uma prostituta? O que tem a ver um pai de um único filho com a promessa de ser pai de multidões? Sacrificar o seu filho, e o seu único filho. Não tem a ver com a promessa. É um desafio que Deus faz a você a depender dEle, a negar a você mesmo. Um desafio a ter uma atitude de fé. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos cada uma dessas pessoas que aqui estão nesta noite, Senhor. Pai, elas precisam receber algo do Senhor. Talvez há pessoas aqui que estão passando, Pai, por um conflito na vida delas, talvez um dos maiores, e elas não entendem, porque parece que contraria tudo que elas sabem, tudo que elas entendem, até palavras que elas creem do Senhor. São paradoxos, Senhor, são contradições aparentes, mas que por trás disso há uma grande verdade do Senhor revelada. Talvez seja um paradoxo de humilhação, talvez seja um paradoxo, Senhor, de algo que ela precisa receber, de algo que ela precisa seja feito na vida dela, de crescimento. Senhor meu Deus, eu oro por esta igreja agora, Pai. Senhor, começa a dar clareza, começa a dar discernimento, Senhor. Oh Espírito Santo,
que tudo aquilo que tem gerado cegueira na vida desta pessoa, que este véu de escuridão, que essas escamas comecem a cair dos olhos. Pai, abra os olhos da tua igreja, abra os olhos do teu povo, Senhor. Todo espírito de engano, todo espírito de religiosidade, toda obra de demônios que tem aproveitado essas situações para impedir essa pessoa de reconhecer aquilo que ela precisa reconhecer, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito venha agir na vida delas agora, Pai, e que a partir de hoje ela comece a ter sensibilidade, que ela comece a ter discernimento, e toda obra de espírito de incredulidade, de espírito de desânimo, toda obra maligna, todo plano das trevas que tem sido estabelecido sobre esta congregação, sobre este povo, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo jugo do engano, que todo jugo da mentira que tem sido estabelecida sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, comece a agir na vida dessa pessoa, Pai. Abra os olhos espirituais, dá sensibilidade, ativa, Senhor, o discernimento, que todo engano, que todo medo, Pai, toda estratégia, toda obra que o diabo tem usado para chamar a atenção dessa pessoa e desviá-la do propósito, o Senhor sabia que o inimigo ia usar a condição de batalha para tirar a atenção de Josué da tua vontade, da tua lei, e assim o inimigo o conduziria à desobediência e ele perderia a tua proteção. Por isso o Senhor avisou: Josué, seja forte e corajoso, não deixa o inimigo, não deixa a preocupação com a batalha, não deixa a desvantagem estratégica te impedir de meditar no livro da minha lei, de dia e de noite. Senhor meu Deus, assim como o Senhor discerniu e avisou a Josué, Pai, traz o discernimento agora, traz essa sensibilidade agora, Pai. Pai, livra ela deste engano, livra essa pessoa, Senhor, deste medo, livra, Senhor, essa pessoa deste orgulho que tem impedido ela de se humilhar, de confessar. Senhor, livra ela dessa incredulidade que tem impedido ela de ver a oportunidade paradoxal que o Senhor tem dado para ela. Em nome de Jesus, Senhor, que a partir de agora essa pessoa receba do Senhor uma capacidade que ela não tem, e que ela possa começar a discernir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore a Ele agora, por um instante, ore ao Senhor, reconheça as situações que você já passou e você foi reprovado. Se prepare. Ribacou querebaxi, ribas nébias comenebaqui, bibibibibacou querebaxi. Oh Espírito de Deus, Senhor, cura, liberta, transforma toda obra das trevas, todo peso, todo cansaço, todo desânimo, saia, em nome de Jesus. Confie nele, dependa dele.
Ribacou, querebaxi. Ribas nebiascou, menebaqui. Bibibibibacou, querebaxi. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Se renda a Ele, assim como Elias, assim como Abraão, assim como Oséias. Fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, oh, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Pra disso diga, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, oh. Sopra em nós, Senhor, diga vento, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, oh, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Levante suas mãos e diga, eu me rendo, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Diga que você se rende a Ele, diga, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Fique de pé onde você está. Eu deixei o melhor para agora. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, olha só. Jesus sabia que os discípulos, na sua caminhada, enfrentariam várias situações paradoxais, que seriam como armadilhas para eles. Quando Jesus, aqui em Lucas 10:3, fala assim para eles: vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Jesus não está retratando uma situação de desvantagem entre eles e os desafios que eles teriam. Na verdade, Jesus está dando a eles uma estratégia que os colocaria sempre em situação de vantagem. A ovelha é o extremo oposto de um lobo. Extremo oposto. Dentro de nós temos um lobo e nós temos uma ovelha. A nova natureza é um lobo. A velha natureza é um lobo. A velha natureza é um lobo. A nova é uma ovelha. Essa aqui é a estratégia do espírito oposto. Fala assim, estratégia do espírito oposto. Toda situação que você enfrentar na sua vida, você precisa decidir agir no espírito oposto. A Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas a gente deve retribuir o mal com o quê? Com o bem. A Bíblia diz que nós não devemos retribuir maldição com maldição, mas ela diz para a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a tratar bem, com delicadeza, aqueles que nos tratam mal e são grosseiros conosco. Cada situação que você se depara na sua vida, você vai ter instintivamente uma reação dentro de você. Essa é a reação do lobo. Mas você tem que decidir no espírito oposto. Você tem que decidir agir exatamente de forma oposta e contrária. Porque você confia que agindo daquele jeito, Deus vai te dar a vitória. Você vai pensar assim, mas pastor, e se eu fizer isso, essa pessoa vai pensar que eu sou boba. Inicialmente sim. Mas depois o Espírito Santo pega ela e convence ela e muda a vida dessa pessoa. A situação é que quando alguém faz algo contra você, você quer que essa pessoa pague. E Deus quer que essa pessoa mude. Se você agir no espírito oposto, essa pessoa não vai pagar. Até que você tem que perdoar a dívida dela. Isso é perdão. Mas Deus vai mudar ela. E mudando ela, vai abençoar você. Isso é confiar em Deus. Isso é se render a Ele. Você vai falar assim para o Senhor: eu quero fazer isso, mas eu sei que essa não é a tua vontade. Então eu vou agir no espírito oposto. Nada parou os discípulos. Não houve perseguição. Não houve problema. Não houve situação difícil
que não foi oportunidade para o poder de Deus se manifestar na vida deles e fazer grandes coisas. É ou não é verdade? Essa é a vantagem que Deus deu, que Jesus deu para eles. E esta é a mesma vantagem que Ele dá para a gente. Vão, eu vos envio como ovelhas. Eu vos envio para agir no espírito oposto, no espírito contrário que há naqueles que são do mundo, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, com muita calma, volta para o seu lugar e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura do texto em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32. Quem entendeu a estratégia de vantagem? Amém. Ovelha no meio dos lobos. Amém? No espírito oposto. Seu chefe amanhã ser duro com você, dê um sorriso para ele e fala assim: ô meu chefe, o senhor é uma benção. Deus abençoe, Senhor. Amém? Glória a Deus. Marido louco. Isso é a coisa mais linda desse mundo. O missionário está aplicando essa estratégia comigo. Às vezes eu estou bravo e ela fala assim: tu é meu homem. Hoje eu fico todo bobo. Já? Pô, estragou, meu. Eu estava bravo, queria brigar, não como briga depois. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 32 diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos a nossa consciência, se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Você sabia que essa ordem da ceia também é um paradoxo? Tem crente que não entende isso, e eles pensam bem assim: olha, já que eu não tomei essa semana, eu acho que eu não vou tomar a ceia. Isso é um paradoxo. Por quê? Que a Bíblia diz que se você tomar sem discernir o corpo de Cristo, você vai ser castigado. E o castigo são fraqueza, doença e morte. Mas no 32 diz que nós somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. O que você prefere? Ser castigado pelo Senhor
ou ser condenado com o mundo. Tem gente que não entende o paradoxo e escolhe ser condenado junto com o mundo, em vez de ser castigado pelo Senhor. Então, se a sua vida em desobediência tem te tentado a não participar da ceia, haja no espírito oposto. Se prepare para a chulapa do Pai. Ela vem, mas vem para a vida e não para a morte. Amém? Vamos consagrar ao Senhor o pão e o cálice. Pai, nós apresentamos o pão ao Senhor e o consagramos como símbolo do teu corpo, e apresentamos o cálice ao Senhor e consagramos como símbolo do teu sangue, Pai, para que depois que comermos e bebermos dele, em memória do Senhor, possamos renovar os votos sagrados que temos com o Senhor, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Sente seu lugar então. Por enquanto que você recebe, põe o cálice, aproveite para examinar sua consciência, se você ainda não o fez. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, eu sei, me amas.
da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Participem todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor Jesus haver ceado, Ele pegou o cálice, deu graças. Ele disse aos discípulos: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que o beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo ainda nos dá uma advertência. Ele fala assim: anunciando a morte dele até que ele venha. Em memória do Senhor Jesus Cristo, bebam todos do cálice. Ajoelhe-se e renove seus votos sagrados com o Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Antes de encerrar, eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira é: há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Que ainda não se rendeu ao Senhor, que ainda não é batizado e que a partir de hoje quer passar a segui-lo? Há alguém aqui hoje? Tem alguém que hoje quer reconciliar com o Senhor, que está afastado dos caminhos dele, se afastou da igreja e hoje decide voltar à comunhão? Tem alguém aqui hoje?
Tem alguém que hoje, que quer, a partir de hoje, fazer parte dessa congregação? Glória a Deus, então vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento de renovação da nossa aliança, onde comemos do pão e bebemos do cálice em memória do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de culto e de adoração, que podemos reunidos aqui juntos como irmãos, cantar louvores e oração em honra e glória ao Senhor, porque o Senhor é o único digno, Senhor. E obrigado, Pai, pela direção nos dada por meio da Tua palavra, Pai, para que possamos viver a vida e vida em abundância. Pai, estenda a Tua mão de proteção sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. E que essa semana seja mais uma semana de conquistas e vitórias, de superação, Senhor. Pai, desperta nelas as sensibilidades para discernir as condições paradoxais que elas enfrentam dia a dia e que elas possam agir no espírito oposto, Pai. Livra elas de todo o engano do diabo, de toda a obra das trevas. Espírito Santo, dá a elas discernimento de quando os maus desejos delas tentarem enganá-las, Pai, para que elas não se tornem presas fáceis e prevaleçam como vitoriosos do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, gente? Mais uma forte salva de palmas ao Senhor.